Ele trabalhou como peão de obra durante 6 meses. Ninguém desconfiava de nada. Mas por trás daquele capacete amarelo e das mãos sujas de cimento, escondia-se um segredo que faria tremer os pilares de um império criminoso bilionário. Esta é a história real de um homem que perdeu tudo, e se infiltrou no covil dos seus inimigos para fazer justiça com as próprias mãos. Antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias reais que parecem filmes de cinema, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como essa. Agora sim, vamos à história do homem que se disfarçou de peão para desmantelar uma organização criminosa. O sol ainda não tinha nascido completamente quando João estacionou sua caminhonete velha em frente ao canteiro de obras. Era um prédio de luxo em construção, daqueles que prometiam apartamentos de 3 milhões para cima, com vista para o mar e acabamento importado. Ele pegou sua marmita amassada, colocou o capacete amarelo surrado na cabeça e caminhou em direção ao portão de entrada. "Você é o novo peão?" perguntou o mestre de obras, um homem alto e sisudo chamado Severino, olhando João de cima a baixo com desconfiança. "Sou sim, senhor. João da Silva, para o que precisar", respondeu ele, estendendo a mão calejada. Severino apertou sua mão com força, como se testasse sua resistência. "Aqui não é lugar para gente fraca não, viu? O trabalho é pesado. Você vai começar ajudando o pessoal da alvenaria no 6º andar." Sem moleza. João apenas assentiu com a cabeça e seguiu para o elevador de obras. Os outros peões o observavam com curiosidade. Era comum trabalhadores novos aparecerem e desaparecerem em questão de dias, incapazes de aguentar o ritmo brutal da construção civil. Mas havia algo diferente em João. Ele não parecia intimidado. Seus olhos castanhos revelavam uma determinação silenciosa, como se guardasse um propósito maior que ninguém ali poderia imaginar. No 6º andar, encontrou uma equipe de 4 homens misturando massa, carregando blocos e levantando paredes. O chefe da equipe, um homem baixo e musculoso chamado Zé Carlos, logo deu as instruções. "Você vai ficar responsável por subir os blocos com a talha e preparar a argamassa. É trabalho braçal, mas essencial. Sem blocos, a gente não levanta a parede." João trabalhou sem reclamar. Suas mãos, embora calejadas, executavam cada tarefa com uma precisão quase matemática. Ele observava tudo ao redor com atenção meticulosa: a estrutura do prédio, as conversas entre os trabalhadores, os engenheiros que passavam ocasionalmente para fiscalizar o serviço. Durante o intervalo do almoço, enquanto os outros peões se reuniam em grupos para comer e conversar, João ficava um pouco afastado, sempre atento. "Esse cara é esquisito", comentou um dos peões, mastigando seu pão com mortadela. "Muito quieto, sabe? Parece que tá sempre observando alguma coisa." "Deixa o homem em paz", respondeu outro. "Cada um tem seu jeito. Pelo menos ele trabalha direito e não fica criando problema." O que ninguém sabia era que João não estava ali por acaso. Cada movimento seu tinha um propósito. Cada olhar aparentemente distraído era, na verdade, uma análise cuidadosa. Ele estava estudando o ambiente, memorizando rostos, registrando rotinas. E quando a noite caía e todos iam para suas casas, João ia para um pequeno quarto alugado onde passava horas anotando tudo em um caderno preto, com uma caligrafia meticulosa que contrastava com suas mãos ásperas de trabalhador braçal. Nas primeiras semanas, João se tornou apenas mais um entre dezenas de peões. Pontual, trabalhador, discreto. Exatamente como ele planejara. Ninguém suspeitava que aquele homem simples, com roupas sujas de cimento e mãos machucadas pelo trabalho pesado, escondia um segredo que mudaria completamente a história daquela obra e de todas as pessoas envolvidas nela. Após 3 semanas de trabalho intenso, João já tinha conquistado o respeito dos colegas. Ele era sempre o primeiro a chegar e frequentemente o último a sair. Nunca reclamava das tarefas mais difíceis e estava sempre disposto a ajudar quando alguém precisava. Sua força física era impressionante para alguém de sua idade, que aparentava estar na casa dos 40 anos. "Esse João é gente boa", comentou Zé Carlos com Severino, durante uma reunião matinal. "Trabalha que nem um touro e não arruma confusão. Acho que podemos colocá-lo para fazer uns serviços mais complexos." Severino concordou. "É verdade. Ele parece ter jeito para a coisa. Vou colocá-lo para ajudar na instalação das esquadrias do 10º andar. Lá precisa de gente cuidadosa." Foi assim que João passou a ter acesso a mais áreas do prédio. O 10º andar era onde ficavam os apartamentos de cobertura, os mais luxuosos e caros de todo o empreendimento. Ali,
Tudo tinha que ser feito com extremo cuidado e precisão. As janelas eram importadas da Alemanha, o piso era de mármore Carrara, os acabamentos eram de primeira linha. João observava tudo com atenção redobrada. Ele começou a fazer perguntas técnicas que surpreendiam os mestres e engenheiros. Como funciona o sistema de ar-condicionado central? Perguntava, com aparente curiosidade inocente. Onde ficam os quadros elétricos principais? Questionava enquanto ajudava nas instalações. Esse sistema de segurança é conectado direto com a portaria ou tem backup externo? Indagava ao ver os técnicos instalando as câmeras. Os engenheiros, orgulhosos de seu trabalho, explicavam detalhadamente. Para eles, João era apenas um peão curioso, querendo aprender o ofício. Ninguém imaginava que cada informação era cuidadosamente armazenada em sua mente privilegiada, posteriormente, anotada em seu caderno preto. Durante esse período, João também começou a criar laços mais próximos com alguns colegas. Ele descobriu que o vigilante noturno, seu Antônio, era um senhor viúvo de 60 anos que trabalhava ali havia 5 anos. Começou a tomar café com ele durante as pausas, ouvindo histórias sobre a obra e sobre os bastidores da construtora. Sabe, João, eu já vi muita coisa estranha por aqui, confidenciou seu Antônio certa noite, quando João fez hora extra. Gente importante entrando e saindo em horários esquisitos, documentos sendo queimados, conversas aos sussurros. Tem algo de errado nessa obra, eu sinto. João apenas ouvia, incentivando o velho a falar mais, sempre com sua expressão neutra e interessada. Ele também se aproximou de Marisa, a secretária da obra, uma mulher de 35 anos, divorciada, mãe de 2 filhos. João sempre a cumprimentava educadamente, às vezes trazia um café para ela, demonstrava interesse genuíno por suas histórias. Marisa, carente de atenção, começou a vê-lo como um amigo. Você é diferente dos outros, João, ela disse um dia. Educado, respeitoso. Por que você trabalha aqui? Parece que poderia fazer algo melhor. A vida ensina a gente a se virar, Marisa, respondeu ele com um sorriso triste. Já fui outras coisas, já vivi outras vidas. Agora estou aqui, e está bom assim. Pouco a pouco, João se tornava invisível pela sua presença constante. Como uma sombra, ele estava sempre ali, mas ninguém realmente prestava atenção. E quanto mais confiança ganhava, mais acesso tinha. Mais informações coletava. Mais próximo chegava de seu verdadeiro objetivo, que permanecia oculto sob a fachada humilde do peão de obra chamado João da Silva. No terceiro mês de trabalho, João já tinha acesso a praticamente todas as áreas do canteiro. Sua competência e confiabilidade lhe renderam a função informal de faz-tudo, alguém que podia ser chamado para resolver problemas em diferentes setores. Foi durante esse período que suas descobertas começaram a tomar forma. Certa tarde, enquanto consertava uma tubulação no subsolo, João encontrou algo inusitado. Escondido atrás de um painel de manutenção, havia um pequeno compartimento que não constava nas plantas oficiais do prédio. Ele fotografou discretamente com um celular antigo que mantinha sempre no bolso. A foto mostrava um espaço de aproximadamente 2 metros quadrados, com conexões elétricas e hidráulicas sofisticadas. Interessante, murmurou para si mesmo, memorizando a localização exata. Nos dias seguintes, João descobriu mais 3 compartimentos semelhantes, todos estrategicamente posicionados em diferentes andares do prédio. Sua mente analítica começou a conectar os pontos. Aqueles espaços não eram erros de construção ou simples áreas técnicas. Tinham um propósito específico. Durante uma conversa casual com Marisa, enquanto ela organizava documentos no container que servia como escritório, João conseguiu dar uma olhada rápida em alguns papéis. Ele tinha treinado sua memória fotográfica há anos, e aqueles poucos segundos foram suficientes para gravar informações cruciais. Nomes de empresas offshore, valores astronômicos que não correspondiam ao orçamento oficial da obra, assinaturas de pessoas que oficialmente não tinham relação com o empreendimento. João, você pode me ajudar a carregar umas caixas? Pediu Marisa, interrompendo seus pensamentos. Claro, Marisa. Pode deixar. Enquanto carregava as caixas, ele notou que algumas continham documentos antigos de outras obras da mesma construtora. Documentos que deveriam ter sido descartados, mas estavam ali, esquecidos. João fez questão de memorizar os números das obras e as datas. À noite, em seu quarto modesto, João cruzava informações. Ele descobriu um padrão perturbador. A construtora Alvorada, responsável pelo prédio onde trabalhava, tinha um histórico de obras com peculiaridades.
Prédios que posteriormente foram associados a esquemas de lavagem de dinheiro, embora nada tivesse sido provado em tribunal. Os processos sempre eram arquivados por falta de provas ou prescrição. Eles são bons, João murmurou, olhando para suas anotações. Muito bons. Mas não perfeitos. Ele começou a notar também os visitantes especiais. Uma vez por semana, um BMW preto chegava à obra fora do horário comercial. Dele descia um homem de terno impecável, sempre acompanhado de uma maleta de alumínio. Ele ficava cerca de 30 minutos no container administrativo e partia. João nunca conseguiu ver seu rosto claramente, mas fotografou a placa do carro. Seu Antônio, o vigilante, confirmou que essas visitas aconteciam há meses, sempre na mesma hora, sempre com a mesma descrição. Eu acho que é algum investidor importante, especulou o velho. Mas acho esquisito ele vir sempre de noite, sabe? João concordou, mas sabia que não era um simples investidor. Uma noite, fazendo hora extra para terminar um serviço, João conseguiu entrar no container administrativo após todos terem ido embora. Ele tinha apenas 15 minutos antes que seu Antônio fizesse a próxima ronda. Com luvas cirúrgicas que trouxera escondidas, ele abriu gavetas, fotografou documentos, verificou arquivos no computador que, surpreendentemente, não estava protegido por senha. O que encontrou confirmou suas suspeitas mais sombrias. O prédio não era apenas um empreendimento imobiliário de luxo. Era uma operação complexa de lavagem de dinheiro, envolvendo políticos, empresários e até membros do judiciário. Os apartamentos já tinham compradores fictícios, empresas fantasmas registradas em paraísos fiscais. O dinheiro que entrava limpo de um lado saía legalizado do outro. Mas havia algo mais. Algo que fez o sangue de João gelar nas veias. Entre os documentos, ele encontrou uma lista de nomes. Nomes de pessoas que haviam causado problemas em obras anteriores. Ao lado de cada nome, uma anotação lacônica, resolvido. João conhecia 3 daqueles nomes. Eram pessoas que haviam desaparecido ou morrido em acidentes nos últimos 5 anos. Jornalistas, fiscais da prefeitura, um engenheiro que ameaçara denunciar irregularidades. Ele fotografou tudo rapidamente e saiu do container sem deixar rastros. Enquanto voltava para casa, sabia que estava brincando com fogo. Mas também sabia que não podia parar agora. Não depois do que tinha descoberto. Para entender por que João estava ali, arriscando sua vida naquela investigação clandestina, era preciso voltar 5 anos no tempo. João não era apenas um peão de obra. Esse nem era seu verdadeiro nome. Seu nome real era João Pedro Mendes, e ele havia sido um arquiteto renomado, formado pela melhor universidade do país, com especialização na Alemanha. Aos 35 anos, tinha um escritório próprio, projetos premiados e um futuro brilhante pela frente. Até que tudo desmoronou. Tudo começou quando ele foi contratado para um projeto de revitalização urbana. Era um empreendimento grande, envolvendo a construção de um conjunto habitacional popular. João, idealista e comprometido com a qualidade, começou a notar irregularidades graves no projeto executivo. Materiais de qualidade inferior sendo usados, estruturas que não seguiam as normas de segurança, documentação falsa apresentada aos órgãos fiscalizadores. Quando tentou alertar os responsáveis, foi demitido. Quando ameaçou denunciar as autoridades, sofreu o primeiro atentado. Uma tentativa de atropelamento que ele escapou por centímetros. A polícia tratou como acidente. Determinado, João reuniu todas as provas que conseguiu e entregou ao Ministério Público. A investigação começou, mas de forma estranhamente lenta. Ele descobriu que alguns dos promotores envolvidos tinham ligações com os empresários sob investigação. Então veio o golpe fatal. Sua esposa, Beatriz, e sua filha de 8 anos, Laura, morreram em um acidente de carro enquanto voltavam da escola. Os freios do carro haviam falhado completamente. A perícia concluiu que foi falha mecânica. João sabia que era assassinato. Ele entrou em depressão profunda. Passou meses internado em uma clínica psiquiátrica. Quando saiu, estava mudado. O idealista havia morrido junto com sua família. O que sobrou foi um homem consumido por um único objetivo: justiça. João vendeu tudo que tinha, mudou sua identidade, apagou seus rastros digitais e começou a viver nas sombras. Ele passou 2 anos estudando a construtora Alvorada, a mesma responsável pelo projeto onde sua família morreu. Descobriu a rede de corrupção, os esquemas de lavagem de dinheiro, as mortes encobertas. Mas sabia que não podia simplesmente entregar provas às autoridades. O sistema estava corrompido. Precisava de provas irrefutáveis,
e precisava garantir que chegariam as pessoas certas no momento certo. Foi então que decidiu se infiltrar. Falsificou documentos, criou uma identidade falsa como João da Silva, peão de obra sem qualificações especiais. Raspou sua barba bem cuidada, deixou o cabelo crescer desgrenhado, queimou sua pele no sol, calejou suas mãos em trabalhos braçais preparatórios. Transformou-se em outra pessoa. E quando a construtora Alvorada anunciou a construção de seu mais ambicioso projeto, o edifício de luxo à beira-mar, João sabia que era sua chance. Aquele não era apenas mais um prédio. Era o centro de operações da maior lavagem de dinheiro já arquitetada pelo grupo. Durante os 3 primeiros meses na obra, João não era apenas um trabalhador. Era um infiltrado. Cada informação coletada, cada foto tirada, cada documento memorizado fazia parte de um dossiê abrangente que ele estava montando. Um dossiê que não apenas provaria os crimes, mas revelaria toda a rede, desde os executores até os mandantes. Mas João sabia que não estava apenas coletando provas. Estava se vingando. A cada dia que passava naquela obra, ele pensava em Beatriz e Laura. Via o rosto delas na argamassa que misturava, ouvia suas risadas no barulho das máquinas. Sua dor havia se transformado em combustível para uma missão que sabia ser perigosa e possivelmente fatal. Ele tinha um plano. Um plano meticuloso que envolveria não apenas expor os criminosos, mas garantir que a justiça fosse feita de forma que não pudesse ser corrompida ou silenciada. Mas para isso, precisava chegar até o topo da pirâmide. Precisava identificar o verdadeiro mandante. E estava cada vez mais perto. No 4º mês, João fez uma descoberta que mudou completamente sua compreensão do esquema. Durante um almoço, ele ouviu por acaso uma conversa entre 2 engenheiros civis da obra. Eles mencionaram algo sobre o evento que aconteceria no fim do ano, quando o prédio estivesse com 80% da obra concluída. Intrigado, João começou a investigar com mais afinco. Ele descobriu, através de fragmentos de conversas e documentos, que havia um plano maior. O prédio não era apenas uma fachada para lavagem de dinheiro. Era também um ponto estratégico para algo mais sombrio. Certa noite, trabalhando sozinho no 20º andar, João encontrou plantas arquitetônicas escondidas em um armário de ferramentas. Não eram as plantas oficiais. Eram modificações secretas que mostravam instalações não autorizadas, sistemas de comunicação criptografada, salas blindadas, rotas de fuga subterrâneas conectando o prédio a outras estruturas na região. Isso não é só lavagem de dinheiro, João murmurou, fotografando cada detalhe. É uma central de operações. Ele começou a notar também a presença de homens que claramente não eram trabalhadores da construção. Chegavam em carros de luxo, sempre de terno, sempre sérios. Eram recebidos por engenheiros seniores e levados para áreas restritas do prédio. João conseguiu identificar alguns deles através de pesquisas discretas: empresários com ligações políticas, um desembargador federal, 2 delegados da Polícia Civil, um coronel da Polícia Militar. A rede era muito maior e mais poderosa do que ele imaginara inicialmente. Foi então que João cometeu seu primeiro erro. Ao fotografar documentos no container administrativo pela 2ª vez, ele não percebeu que uma das câmeras de segurança, que ele acreditava estar desligada, estava funcionando em modo oculto. Sua invasão foi gravada. No dia seguinte, a atmosfera na obra mudou. Severino, o mestre de obras, estava diferente. Mais atento, mais desconfiado. Ele começou a fazer perguntas estranhas para João. João, me diz uma coisa. Você já trabalhou em outras obras antes dessa? Já sim, seu Severino. Algumas aqui em São Paulo mesmo. E onde você morava antes de vir para cá? João manteve a calma, respondendo com a história que havia ensaiado centenas de vezes. Mas sabia que algo estava errado. Começou a tomar precauções extras. Copiou todos os arquivos que tinha coletado e enviou para 3 locais diferentes na nuvem, usando conexões criptografadas e redes VPN. Também preparou um seguro, um conjunto de provas que seria automaticamente enviado para diversos jornalistas e autoridades caso ele não fizesse um check-in digital a cada 24 horas. Seus temores se confirmaram uma semana depois. Ao chegar para trabalhar, foi chamado ao container administrativo. Lá, além de Severino, estava um homem que João nunca tinha visto. Alto, cerca de 50 anos, cabelos grisalhos bem cortados, olhos frios e penetrantes. Usava um terno caro mas discreto. João, esse aqui é o Sr. Roberto Almeida, diretor de segurança da construtora, apresentou Severino, visivelmente nervoso. Roberto estendeu a mão, apertando a de João com força calculada.
Prazer, João. Tenho ouvido falar muito bem do seu trabalho. Dizem que você é muito observador, muito curioso. A ameaça velada estava clara. João manteve sua expressão neutra de trabalhador humilde. Fico feliz que meu trabalho seja reconhecido, senhor. Sempre tento fazer o melhor. Eu sei que sim, Roberto sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Por isso vim pessoalmente conhecê-lo. Sabe, temos tido alguns problemas com vazamento de informações. Nada sério, mas sabemos que alguém tem acessado áreas restritas fora do horário. Você não viu nada suspeito, viu? João negou com a cabeça. Não, senhor. Eu sempre saio assim que termino meu trabalho. Vou direto para casa. Ótimo, ótimo. Roberto deu um tapinha no ombro de João. Queria apenas ter certeza. Sabe, pessoas curiosas demais às vezes se metem em problemas que não conseguem resolver. Seria uma pena perder um trabalhador tão dedicado por causa de acidentes. A ameaça agora era explícita. João sabia que tinha sido descoberto. Não sabia exatamente o quanto eles sabiam, mas sabia que estava em perigo real. Quando saiu do container, suas mãos tremiam ligeiramente. Não de medo, mas de adrenalina. O jogo havia mudado. Ele não tinha mais o luxo do tempo. Precisava agir rápido, reunir as últimas provas e executar seu plano antes que fosse tarde demais. Naquela noite, João não foi para casa. Foi para um esconderijo que havia preparado meses antes, um pequeno apartamento alugado sob outro nome falso. Lá, organizou todas as provas que havia coletado, preparou os dossiês, estabeleceu os contatos que precisaria. Tinha chegado a hora de passar da investigação para a ação. Depois do encontro com Roberto Almeida, João sabia que cada movimento seria observado. Ele precisava ser ainda mais cuidadoso, mas ao mesmo tempo, precisava acelerar seu plano. O relógio estava correndo contra ele. Nos dias seguintes, João notou que estava sendo vigiado. Um homem diferente aparecia sempre por perto, fingindo trabalhar, mas seus olhos estavam sempre em João. As câmeras de segurança pareciam ter sido reposicionadas para cobrir melhor as áreas onde ele trabalhava. Suas conversas com Marisa e seu Antônio eram constantemente interrompidas por supervisores com tarefas urgentes. Mas João tinha experiência em operar sob pressão. Durante seu período de preparação, ele havia aprendido técnicas de contra-inteligência, estudado psicologia comportamental, treinado sua capacidade de agir naturalmente sob vigilância. Ele continuou seu trabalho normalmente, mas implementou protocolos de comunicação seguros. Criou códigos simples com seu Antônio e Marisa, que não sabiam que estavam participando de uma investigação. Uma palavra casual aqui, uma observação ali, tudo passava informações que João depois decodificava. Foi através de Marisa que João descobriu sobre a reunião. Ela mencionou casualmente que precisaria ficar até tarde na sexta-feira porque haveria uma reunião importante com todos os diretores da construtora e alguns investidores especiais. Vai ser um saco, reclamou ela. Vou ter que preparar todo o container, organizar documentos, servir café. E nem vou ganhar hora extra por isso. João ofereceu ajuda. Quer que eu fique e te ajude com alguma coisa pesada? Posso mover móveis, organizar as cadeiras. Marisa aceitou gratamente. Era exatamente o que João esperava. Aquela reunião era sua oportunidade de ouro. Na quinta-feira à noite, João instalou discretamente 3 microfones minúsculos no container administrativo. Eram dispositivos de última geração, do tamanho de uma moeda de 5 centavos, com autonomia de bateria de 48 horas e capacidade de transmissão para um receptor a até 500 metros de distância. Ele os escondeu em locais estratégicos, dentro de um vaso de planta artificial, sob a mesa de reuniões, atrás de um quadro na parede. Na sexta-feira, enquanto ajudava Marisa a preparar o ambiente, ele ativou os dispositivos. Depois, às 17 horas, despediu-se dela normalmente e saiu da obra. Mas não foi para casa. Estacionou seu carro a 3 quadras de distância e voltou a pé, entrando no prédio em construção por um acesso secundário que havia mapeado semanas antes. Subiu até o 15º andar, onde havia preparado um pequeno esconderijo atrás de materiais de construção cobertos por lona. Dali, com fones de ouvido e um gravador digital, ele podia ouvir tudo que seria dito na reunião, a 500 metros abaixo dele. Às 20 horas, a reunião começou. João reconheceu algumas vozes pelo tom, outras pelos nomes mencionados. Estavam todos ali: Maurício Alvorada, dono da construtora, Roberto Almeida, o diretor de segurança, engenheiros seniores, e os investidores especiais,
um eufemismo para os criminosos que estavam usando a obra para lavar dinheiro. O que João ouviu nas próximas 2 horas foi além de suas expectativas mais sombrias. Senhores, estamos aqui para confirmar que a Operação Farol está no cronograma, disse uma voz que João não reconheceu, mas que parecia estar no comando. O prédio estará pronto para receber as transações no primeiro trimestre do próximo ano. Estamos falando de movimentar 500 milhões de reais inicialmente, com capacidade para o dobro nos anos seguintes. Outro homem falou, com voz grave e autoritária. E os apartamentos? Todos os compradores fictícios já foram estabelecidos? Sim, deputado, respondeu Maurício Alvorada. Temos 40 unidades, todas registradas em nome de empresas offshore. O dinheiro entra como investimento imobiliário estrangeiro, completamente legal aos olhos da lei. E quanto ao problema de segurança? Perguntou Roberto Almeida. Aquele peão, o João. Conseguimos identificar quem ele realmente é? O silêncio foi tenso. João sentiu seu coração acelerar. Ainda não completamente, respondeu uma voz nova, provavelmente de alguém da área de inteligência. Mas sabemos que ele não é quem diz ser. Seus documentos são bem falsificados, mas não perfeitos. Encontramos inconsistências. Ele está investigando alguma coisa. Então eliminem o problema, disse friamente a voz de comando. Como fizeram com aquele engenheiro há 3 anos e com aquela jornalista no ano passado. Sem barulho, sem rastros. Já está sendo providenciado, assegurou Roberto. Segunda-feira, ele sofrerá um acidente fatal na obra. Queda do andaime. Infelizmente, esses acidentes acontecem na construção civil. João gravava tudo, suas mãos tremendo ligeiramente. Ele tinha confirmação de assassinatos. Tinha nomes, valores, detalhes da operação. Era mais do que suficiente para derrubar toda a organização. Mas também tinha confirmação de que seria morto em 3 dias. A reunião continuou por mais 1 hora, detalhando aspectos financeiros e operacionais. João gravou cada palavra. Quando finalmente terminou e todos saíram, ele esperou mais 30 minutos no escuro antes de descer silenciosamente e sair da obra. De volta ao seu esconderijo, João não perdeu tempo. Organizou todo o material, sincronizou com seus backups em nuvem, preparou cópias físicas em pendrives. Tinha gravações, fotografias, documentos, plantas modificadas, registros financeiros. Um dossiê completo e irrefutável. Mas agora vinha a parte mais difícil, garantir que essas provas chegassem às pessoas certas sem que ele morresse no processo. Após meses de tensão, o julgamento da Operação Alvorada tornou-se um dos maiores casos de corrupção e lavagem de dinheiro da história do país. João Pedro Mendes foi a principal testemunha, com um depoimento de 3 dias. As gravações que ele produziu, incluindo uma reunião em que os envolvidos discutiam crimes e planejavam seu assassinato, foram exibidas no tribunal. As perícias confirmaram vozes e imagens, tornando as provas incontestáveis. Maurício Alvorada foi condenado a 40 anos de prisão por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e conspiração para assassinato. Roberto Almeida recebeu 35 anos, incluindo condenações por 2 tentativas de homicídio. Outros 47 envolvidos também foram sentenciados, entre eles um deputado federal, um desembargador e 2 delegados ligados ao esquema. No último dia do julgamento, João pediu a palavra e revelou fatos inéditos. Contou que, 6 anos antes, era um arquiteto respeitado contratado pela construtora Alvorada para um conjunto habitacional popular. Ao descobrir graves irregularidades, materiais inferiores e riscos estruturais, passou a questionar a obra. Foi ameaçado, demitido, quando tentou denunciar, sua esposa Beatriz e sua filha Laura foram assassinadas. O caso foi arquivado, evidenciando o fracasso da justiça convencional. João então revelou seu passado oculto. Antes da arquitetura, havia servido por 5 anos nas Forças Especiais do Exército, com treinamento em inteligência e infiltração. Diante da impunidade, decidiu usar essas habilidades. Durante 2 anos, investigou a construtora, mapeou obras e métodos, até se infiltrar como peão em um prédio de luxo, reunindo provas decisivas. No tribunal, entregou ao juiz um envelope com novas revelações. A construtora Alvorada fazia parte de uma organização criminosa maior, com ramificações em 6 estados e conexões internacionais. As provas mostravam que o esquema envolvia ao menos 15 outras obras e que o dinheiro lavado vinha não só da corrupção, mas também do tráfico internacional de drogas e armas. João revelou ainda que sua família não foi a primeira vítima. Pelo menos 8 pessoas haviam sido assassinadas ao longo de 10 anos por ameaçarem expor a organização. Emocionado,
Falou da esposa, professora dedicada, e da filha de 8 anos que sonhava ser veterinária. Disse que sua missão era por elas e por todas as vítimas. Encarando Maurício Alvorada, afirmou que ele subestimou o amor de um pai e a determinação de alguém que não tinha mais nada a perder. O juiz reconheceu que, embora algumas ações de João fossem legalmente questionáveis, elas resultaram em uma das maiores operações contra o crime organizado do país. As provas adicionais geraram novos processos, dezenas de prisões, paralisação de obras irregulares e o bloqueio de centenas de milhões de reais, posteriormente devolvidos aos cofres públicos. Após o julgamento, Marisa, a secretária que colaborou, entrou no programa de proteção a testemunhas e recomeçou a vida em outra cidade. Seu Antônio, o vigilante, aposentou-se em paz. João recusou entrevistas, livros e adaptações cinematográficas, buscando apenas tranquilidade. Com economias guardadas, comprou um pequeno sítio no interior, construiu uma casa simples, plantou rosas em homenagem à esposa e passou a acolher animais abandonados, lembrando o sonho da filha. Voltou a trabalhar como arquiteto, dedicando-se apenas a casas populares e escolas públicas, tratando cada projeto como uma forma de reparação. 5 anos depois, ao ser questionado se tudo havia valido a pena, João disse que justiça verdadeira seria ter sua família de volta, mas que impedir novas tragédias deu sentido à sua dor. Afirmou que faria tudo novamente. Seu legado foi transformar a perda em uma missão capaz de derrubar um império de corrupção e gerar mudança real.